Conflagração, guerra entre Israel e Hamas, na Palestina. Como uma guerra em uma região que não produz petróleo pode afetar os preços do petróleo e da energia no mundo. Vem comigo. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Seja bem-vindo ao Geomante, o seu canal de geopolítica do petróleo. Foi deflagrada a guerra em Israel contra o grupo terrorista Hamas. Como essa guerra está afetando os preços do petróleo? Como essa guerra pode afetar você? Mais uma guerra mudando os preços das commodities no mundo inteiro. Para entender essa guerra, esse conflito, é preciso entender as raízes desse conflito, de onde ele vem. Essa região da Palestina existe há muito tempo. Essa região já pertenceu ao Império Romano, já pertenceu a impérios persas. Depois, com as grandes expansões dos muçulmanos, a grande expansão do Islã, essa região foi islamizada. Essa região já pertenceu ao Império Romano do Oriente, o chamado Império Bizantino. Depois essa região pertenceu por séculos ao Império Otomano, dos turco-otomanos. E essa região sempre se chamou Palestina e sempre foi uma região com um certo grau de autonomia, dependendo de um período para o outro. E sempre viveram ali esses povos ali, os palestinos, muitos árabes, muitos muçulmanos. E sempre viveu ali o povo palestino, que é um povo predominantemente pastoril. Após a Primeira Guerra Mundial, com a dissolução do Império Turco-Otomano, a Inglaterra assumiu o controle de várias regiões que eram do domínio do Império Turco-Otomano, incluindo a Pérsia, incluindo a Mesopotâmia, incluindo a Palestina. Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, devido ao grande custo do esforço de guerra, os ingleses começaram a se retirar desses domínios. Então, eles foram dando autonomia e independência para países que eles foram criando junto ali da ONU. Então, saiu o Irã, que era a região da Pérsia, o Iraque e o Kuwait, da região da Mesopotâmia, e na região da Palestina foi criado o Estado de Israel. Então ali começou um problema porque muitos judeus já vinham emigrando para a região da Palestina desde o final do século XIX e a princípio, embora houvesse um ou outro conflito, não era nada de larga escala. Acontece que quando se criou o Estado de Israel e a solução inicial era que se criassem dois estados, foram propostos dois estados recortados, dois estados com territórios não contínuos. Uma loucura geopolítica que saiu da cabeça dos ingleses e da ONU. Acontece que no dia seguinte, depois que os ingleses saíram da região, Israel foi lá, declarou independência, assumiu o estado e automaticamente anexou territórios do que deveria ser o Estado palestino. Então ali já começou uma guerra. Os outros estados árabes vieram ao conflito com Israel para defender os palestinos. Desde então houve uma série de conflitos históricos, sendo que o mais importante deles é a Guerra do Yom Kippur, uma guerra onde principalmente Egito e Síria, com apoio de outros países árabes, atacaram Israel para tentar retomar territórios que Israel já tinha invadido alguns anos antes na Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, uma liga de países árabes tentando impor um jugo a Israel que estava invadindo e colonizando os territórios palestinos. Não só foram derrotados por Israel, como perderam territórios para Israel. Israel invadiu as colinas de Golã, na Síria, invadiu o sul do Líbano, invadiu a península do Sinai, do Egito. Tentaram reverter e chegar a uma vitória contra Israel, mas não conseguiram. Israel novamente ganhou. Alguns anos depois, Israel acabou devolvendo a península do Sinai para o Egito. Em troca do Egito reconheceu o Estado de Israel, mas nunca devolveu as colinas de Golã para a Síria. Quando esses países árabes perderam mais uma guerra, os países árabes produtores de petróleo, liderados pela Arábia Saudita, resolveram lançar mão de uma outra arma. Eles perceberam que no conflito direto eles não iam ganhar de Israel, porque Israel tinha o apoio direto dos Estados Unidos. Então eles resolveram usar a arma do petróleo. A Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo seguraram a produção de petróleo e jogaram os preços do petróleo lá para cima. Foi um grande choque. O petróleo era barato, era muito barato até então, até o momento que os árabes perceberam que o petróleo ou é o motivo da guerra ou é uma arma usada na guerra.
E com essa disparada teve uma grande crise nos Estados Unidos. Faltou gasolina, as pessoas faziam fila nos postos de gasolina para abastecer. Foi uma grande crise e isso mudou a política energética americana a partir disso. Essa grande crise afetou o mundo todo. O Brasil conseguiu se safar dela por pouco numa história que eu vou contar num vídeo que vai sair muito em breve. Acontece que quando os árabes resolvem usar o petróleo como arma para apoiar os palestinos, então o mundo todo passou a se preocupar mais ainda com essa situação. Então é assim que quando tem conflito na Palestina, embora lá não produza petróleo, o preço do petróleo muda. E agora o que está acontecendo? O preço do petróleo está subindo, o preço do petróleo está instável, porque o mundo inteiro fica apreensivo, pensando se a Arábia Saudita, se o Iraque, se os Emirados Árabes, se o Catar, se todos esses países vão apoiar a Palestina usando o petróleo como arma, usando as commodities como arma. Podemos dizer que dessa vez o mercado tem reagido de uma forma um pouco híbrida. O preço do petróleo vinha caindo, tanto o Brent quanto o WTI, tendo uma queda nesse último mês. Estava na faixa aí de 84 dólares o Brent, 83, 82 dólares o WTI. Tanto o Brent quanto o WTI vinham tendo uma queda razoável nos últimos dias, no último mês. Acontece que quando estourou aí o conflito, houve uma subida de alguns dólares, tanto no Brent quanto no WTI, indo de cerca aí de 84, 85 para 90, 89 dólares. E esse preço se sustentou nos primeiros dias. Quando percebeu o mercado que o conflito não ia escalar muito, esse preço começou a cair. E agora que o conflito escalou mais, com Israel bombardeando o hospital, muitos alvos civis, tendo jornalistas mortos, funcionários da ONU mortos, o conflito escalando mais, a possibilidade do Irã ou do Hezbollah entrarem no conflito, então os preços voltaram a subir. Hoje aí os preços fechando 91 dólares o Brent e fechando aqui na casa dos 88, 87 dólares o WTI. O que mostra que não houve um grande salto dos preços, ou seja, o mercado não está precificando demais, o mercado não está apostando que vai ter um grande uso como arma da commodity, porque a Arábia Saudita tem um pé atrás nesse conflito. A Arábia Saudita ela vinha se aproximando de Israel em questões diplomáticas, talvez em questões comerciais, embora a Arábia Saudita ainda não reconheça oficialmente Israel. Porém, há uma grande pressão popular nos países árabes para que seus países apoiem a causa palestina. A Arábia Saudita é uma monarquia totalitária, mas de qualquer forma, muitos países árabes que já foram regimes totalitários caíram, né? As populações elas têm sim uma atuação muito importante e toda ali um alto oficialato, ou toda uma casta ali de altos funcionários que ficam em volta do rei, todos eles também pressionam, então existe sim uma pressão. Vamos ficar aqui de olho para que nos próximos dias como esse conflito vai se desenvolver, se o conflito vai escalar e se os países da OPEP vão finalmente apertar a torneira para fazer com que o mundo pague o preço do petróleo se o mundo não parar as agressões contra a Palestina na faixa de Gaza. Lembrando que hoje um dos atores envolvidos indiretamente, que é o Irã, é um grande produtor de petróleo. E os Estados Unidos vêm retirando aos poucos algumas sanções contra o petróleo venezuelano, enquanto vai aumentando aos poucos sanções comerciais e contra o petróleo iraniano, além do gás e do petróleo russo. Ou seja, os Estados Unidos eles entendem que eles não podem sancionar todas essas fontes de petróleo, todos esses países que produzem petróleo. Então eles jogam um toma lá da cá. Quando eles querem sancionar mais um país, eles têm que tirar as sanções de outro. E assim vai fazendo o jogo no tabuleiro geopolítico. Porque os Estados Unidos hoje é o maior produtor de petróleo do mundo, mas eles entendem que os seus aliados não são e precisam desse petróleo. Não deixe de curtir esse vídeo se você gosta do conteúdo de geopolítica energética. Não deixe de compartilhar com aquele amigo, com aquele colega, com aquele tio que você acha que vai curtir esse assunto que é interessante. Não deixe aqui de seguir o canal para você ter sempre atualizações quando sair um vídeo novo.
E é isso, pessoal. Até a próxima.